O Brasil é o segundo país do mundo com mais casos de hanseníase no mundo. A doença não se resume apenas a manchas na pele, como conta agora o repórter Misael Mainetti. Uma doença milenar, descrita na Bíblia como lepra. Motivo de muito preconceito nos tempos antigos, a hanseníase tem cura. O problema está no subdiagnóstico. É o que diz o dermatologista e professor da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, Marco Andrei Cipriani Frade. Nós, da Sociedade Brasileira de Hansenologia, nós vimos falando que o número é 3, 5 vezes maior do que o que é notificado. O problema da hanseníase não é notificação, o problema é subdiagnóstico. Por quê? Nessa leva toda, de 2000 para cá, tem-se a ideia de que a doença está acabando mesmo, está sendo eliminada. E vários investimentos deixaram de ser feitos para fazer busca ativa, de ir nas comunidades, de buscar, principalmente nas grandes periferias, né, e nas cidades mais do interior. Então, até 2019, o Brasil notificava 30 mil casos por ano. Em 2020 e 2021, com a pandemia, isso foi praticamente a metade. Nenhuma doença crônica, como a hanseníase que leva 3 a 5 anos para se manifestar, ela vai cair 50% de um ano por ano. Foi um efeito direto da pandemia. Depois da Índia, o Brasil é o segundo país com mais casos de hanseníase em todo o mundo. Em terceiro lugar, vem a Indonésia. Juntos, os 3 países são os que mais notificaram novos casos da doença, correspondendo a 74,5% em todo o mundo. A hanseníase é uma doença crônica e que pode afetar qualquer pessoa. Quase 120 mil casos de hanseníase foram diagnosticados no Brasil entre 2017 e 2021. Deste total, mais de 66 mil são em homens, ou seja, 55,7% do total. A doença foi observada com mais frequência nos indivíduos entre 50 e 59 anos, totalizando mais de 23 mil casos. O professor da Faculdade de Medicina da USP conta que a doença vai muito além de manchas na pele. A hanseníase também ela pode dar alterações do sistema nervoso periférico, mas do sistema nervoso motor, né, das funções motoras. Então esse é o grande problema. O paciente ele começa a ter alterações, evoluindo às vezes com garras, né, a mão ele não consegue fazer esse movimento, faz a gente abotoar a camisa, de pôr os óculos, de escrever. Então o paciente pode ter perda de capacidade de segurar o próprio talher para comer, por exemplo. Na perna, né, os membros inferiores também são bem afetados, então o paciente pode ter dificuldade de segurar uma sandália, né, porque ele não consegue fazer a dorsoflexão, né, o que a gente chama aquele movimento que te faz andar. E também pode acometer a visão, né, cometer os movimentos da pálpebra, perder a proteção do olho e o paciente ter um trauma no olho porque ele não sente e também porque ele não consegue fechar as pálpebras corretamente. À noite, por exemplo, o paciente pode dormir e ele dorme com o olho aberto sem perceber. O médico Marco Andrei Cipriani Frade explica que faz décadas que o Brasil ocupa essa posição no ranking, justamente por notificar os casos. Ele diz que a hanseníase não pode ser subestimada e conta quais são os sintomas. Os sintomas importantes da hanseníase são dormência nas mãos e pés, principalmente, mas pode dar em qualquer parte do corpo, formigamentos, dores nos nervos, pacientes que têm dores neurais, né, é importante pensar em hanseníase, cãibras principalmente espontâneas à noite, o paciente acorda com cãibra em 2 dedos do pé direito, ou seja, isso é muito específico, é muito focal, e isso é um dado que pode falar muito a favor da hanseníase. E as lesões de pele que podem aparecer são lesões esbranquiçadas, são lesões, às vezes, placas avermelhadas, ou caroços no corpo, o rosto fica um pouco inchado, isso é o que a gente chama de infiltração, que também é típico da hanseníase. O tratamento é feito com antibióticos. A doença pode ser curada com 6 a 12 meses de terapia. E o tratamento precoce evita deficiência.